Pode. Tá certo. Sem problema. É, Irmãos, é um prazer para nós podermos estar novamente com os irmãos aí da ICBU, né? E tínhamos, durante a semana, estávamos preparando, eu tinha preparado dois assuntos, né? Aí ontem à noite eu pensei, vou falar esse assunto aqui, que eu tinha preparado também, mas essa noite, na madrugada, eu fui voltado a falar esse assunto aqui, que é o fora das multidões. Irmã Tânia, a minha tela ela está é, muito grande, né? Deixa eu verificar aqui. É normal isso, irmão. Tá, agora reduziu, porque era a tela inicial. Eu queria fazer uma pequena introdução aqui, irmãos, porque esse assunto para mim é um assunto bastante interessante, apesar que fala de um cego, né? Que é o cego de Betsaida. O título é aquele que eu coloquei lá fora das multidões. O título não é o cego. Eu vou começar aqui com essa história do cego, porque eu acho interessante quando nós analisamos essa questão da cegueira, né? Por isso nós cantamos o hino Abre os Meus Olhos, e ao ler a Bíblia, em vários lugares nós vemos mencionado, lemos, né, e analisamos sobre quem tem ouvidos ouça, né? Quem tem os olhos vejam, e às vezes nós não entendemos nada, né? Aqui nós temos o episódio de um cego que foi trazido para Jesus, certo? Marcos 8:22 é a referência desse episódio aqui, desse acontecimento. Episódio não é um acontecimento muito importante, se não um dos principais ou o principal, tá? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Eu vou ler rápido aqui, porque depois vamos repetir isso aqui por mais detalhes, tá? E rogaram-lhe que eu tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhes as mãos e perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E levantando os olhos, o cego disse: Estou vendo homens, porque como árvores os vejo andando. Então tomou-o, pôs-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois mandou o cego para casa, aliás, o ex-cego, né? E disse: Não entres na aldeia. Temos vários episódios vários não, alguns episódios de cegos na Bíblia que foram curados, né? E aqui nós temos um. Eu precisava fechar essa telinha aqui do lado, irmão Antônio Carlos. Como é que eu faço aqui? Tem uma janelinha. Deixa eu ver aqui. Fala que nós não estamos enxergando. Não, não conseguimos ver essa janelinha A aí. gente não enxerga, é você enxerga, Leonídio, porque é a sua imagem, né? É. Mas nós aqui enxergamos somente a tela que você está projetando. Ah, então tá. É porque ela está sobrepondo aqui ao slide total, né? Para nós não, tá tranquilo. Então tá certo. A minha imagem aparece normalmente, né? Ela só aparece o slide, né? Então, nós tínhamos outros cegos, que nós já falamos aqui, outros acontecimentos envolvendo os cegos de Jesus e a multidão. Mas nosso título é Fora da Multidão. Esse cego aqui já é um outro caso, que diz assim, em Lucas 18, 35 e 36, aconteceu que ao aproximar-se de Jesus, aliás, aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ele ouviu a multidão, ele perguntou do que se tratava aquilo. Vejam que, ao ouvir a multidão, o cego perguntou o que era aquilo, tá? Nesse caso aqui, nós temos um cego que ouviu alguma coisa, porque, claro, que ele não podia ver, né?
e era esse que é o cego Bartimeu, né? Todos nós já conhecemos esse bem aí no tanque do tanque de, acho que é o tanque de Betesda esse aí, tá? Quando ele viu Jesus, então, ele pediu para ser curado. Ele clamou, né? Ele estava ali para pedir as coisas mesmo. Aquele outro cego, ele é diferente. Ele não estava em lugar nenhum, não ouviu ninguém, e ele foi trazido por algumas pessoas para a cidade de Betsaida, tá? Quando Jesus tira alguém da multidão, é, eu coloquei aqui o chamado do remanescente para enxergar, porque multidões aparecem em toda a Bíblia. Porque nós parece que somos dependentes das multidões, ou das grandes massas, das pessoas, enfim, da multidão, no termo geral, né? E às vezes a multidão faz bem mesmo. Multidão de algumas pessoas, né? Por exemplo, nós vamos fazer o nosso encontro. Tivemos um encontro aí com os irmãos da ICBU, por ocasião do carnaval, que o povo comemora o carnaval. E nós estivemos lá naquele retiro, né? Que retiro maravilhoso, aquele, né, irmão João, irmão Pila, irmão Vicente, irmã Tânia, que estavam lá, todos os irmãos que estavam lá, Mário, enfim, todos, né? Vou lembrar o nome de todos aqui. E nós então estávamos lá e gostamos muito daquela multidão que estava lá. Nós vamos ter o nosso encontro aqui e queremos ter uma multidão aqui de quase 40 pessoas. Para nós é uma multidão, porque nós já estamos acostumados, né? Mas a grande multidão que nós vemos aqui é essa que caminha aí pelo mundo, né? Por isso que eu falei que nosso tema ia envolver um pouquinho daquilo que nós comentamos na lição. Eles têm um fluxo, tá? E o fluxo dessas pessoas é um fluxo de animações, de festas. Eles se observam, eles se emocionam, né? E são festas de carnaval, de jogos de futebol, de outros esportes, e a multidão se alegra com isso, tá? Mas nem sempre essa multidão entende a verdade. Aliás, muito pouco, né? Porque elas não são trazidas muitas vezes, não são pegas, não são, às vezes, com todas as oportunidades que lhes é oferecida, muitas vezes não conseguem perceber para verem a necessidade de seguirem algum tipo de verdade. O cego citado no Evangelho de Marcos 8:22, irmãos, aliás, 22 e 23, né? Algo surpreendente acontece. O cego não cura ou não tem uma cura imediatamente. Jesus não o cura imediatamente. Jesus chegou para aquele cego que foi trazido por alguém, tá? E então toma o cego pela mão e, e tira o cego da aldeia, caminhando com ele pela mão. Começa então a restaurar a sua visão. Veja que esse cego foi trazido, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta aí, mas eu gostaria, nós vamos ler todos os versos aqui nos slides mesmo, tá? Ele é trazido para uma aldeia chamada Betsaida, tá? E então dessa aldeia Jesus o toma pela mão e o tira dessa multidão que ali estava. E foi andando pelo caminho, e foi andando e conversando, não sei o que eles conversaram, porque eu calculo, irmãos, que pegar na mão de um cego é uma coisa muito difícil, viu? Porque o cego, ele é dependente de tudo, ele não vê nada. Então, ele põe a mão em todos os lugares e nem sempre é muito fácil para ele fazer a higiene nas mãos, nem no corpo, nem, enfim. Nem todo cego tem cuidador, né? Uma vez eu evangelizei uma família de cegos. Eu tinha aí 25 anos de idade, talvez menos até. Logo quando nós nos casamos, eu e a Esté, agora nós já completamos 50 anos de casados, né? Foi bem no início e nós fomos evangelizar uma pessoa
uma família de cegos. E eu sei que foi um evangelismo muito difícil para mim, porque além da casa que era muito suja, tudo desajeitado, as pessoas não conseguiam nos ver e isso incomoda a gente, né? Agora você imagina Jesus pegando um cego pela mão e trazendo pelo caminho afora. Naquela época não tinha asfalto, não sei nem como é que era a estrada, mas eles foram andando, né? Possivelmente por uma trilha, alguma coisa assim, alguma estrada. E então Jesus começa a restaurar a visão daquele cego. O cego não podia encontrar o caminho sozinho, porque ele era vulnerável em todas as coisas. Ele precisava ser conduzido, por isso Jesus o conduziu. Não sei quantos aqui já pensaram na hipótese de como você, quando foi tirado do meio da multidão para restaurar a sua cegueira, ou a nossa cegueira, né? Como que aconteceu a nossa saída da multidão quando nós fomos tomados pela mão? Eu me lembro que, está me lembrando nessa madrugada, que quando eu saí da cegueira, eu estava fazendo um evangelismo numa igreja a pedido do pastor da igreja que eu frequentava. Eu sabia que aquele era para o alvo de batismo dele, e tudo, mas tudo bem. Eu fui evangelizar uma cidade assim muito católica, cheia de tradições. E nós ali então fomos orientados, orientados por Deus, né? E eu lembro que eu ainda não era do movimento unitariano, unitarista, e não sabia nada sobre isso, mas naquele evangelismo, às 10 noites que eu preguei, eu não falei nenhuma vez sobre a questão da Trindade. Eu preguei do início ao fim, nunca preparei um sermão para falar lá, trouxe as doutrinas da igreja, menos o dízimo e dom profético, menos essas coisas aí, menos a Trindade. Aí chegou o dia do batismo, irmãos. Aí o pastor chegou para mim e falou: Você faz o voto batismal? Falei: Faço. Posso fazer, pastor, para o senhor, viu? Enquanto isso, eu vou me preparar para entrar no tanque batismal. Eram 14 pessoas de uma cidade muito católica, muito cruel. E essas pessoas estavam ali juntamente com os da igreja, né? Que era o batismo da primavera, era muita gente. Quando eu peguei o voto batismal para ler, fazer a pergunta, aí eu olhei a primeira pergunta e eu falei assim, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Naquele momento me deu uma parada assim, uma gelada, né? Um arrepio. E eu então fiz uma pergunta: vocês aceitam Jesus como o único Salvador pessoal, alguma coisa assim, né? E todos eles responderam sim, e a igreja respondeu sim, né? Aí eu pensei assim, irmãos, olha só que situação, também eu não posso fazer isso com a igreja, né? A igreja respondeu sim, achando que eu tinha feito uma pergunta: se vocês crê no Pai, no Filho e do Espírito Santo, ou uma trindade como Deus, né? E ficou uma situação muito difícil para mim, sabe? E eu comecei a ter uma visão assim muito ampla na minha vida naquela noite, e foi a última noite que eu frequentei assim essa questão do púlpito da igreja e fui me retirando devagarzinho, né? Mas quando nós somos conduzidos pela mão de Cristo, aí tem uma pergunta aqui embaixo: quem segurava a mão do cego era Jesus? Qual era a primeira coisa que o cego vê quando é curado? O que os irmãos acham aí? O que o cego viu pela primeira vez? Quando ele abriu os olhos, quem estava à sua frente era Jesus. Eis que surge a pergunta de Jesus para aquele cego, está no verso 23. Você vê alguma coisa ou vês alguma coisa?
E o que o cego fez a seguir? Verso 24 fala: o homem levanta os olhos e faz a seguinte afirmação: eu vejo pessoas que se parecem com árvores, caminhando. Algumas versões falam andando. É impressionante, eu não sei, irmãos, se vocês algum dia já viram árvores andando, né? É uma pergunta assim muito forte para nós assim, porque quando eu li esse texto eu fiquei assustado comigo mesmo. E eu li esse texto agora há pouco tempo atrás, prestando atenção nele, né? Porque como que você vai ver pessoas andando como árvores? E ele estava com os olhos assim para cima, olhando, de preferência para a pessoa de Jesus, né? Provavelmente, não sei, a Bíblia não dá detalhes, né? Mas quem estava com Jesus eram os discípulos. E Jesus ali, diante daquele cego, e o cego diante de Jesus, olhando assim para ele, né? Vejo pessoas que se parecem com árvores, ele afirma. Vocês já viram pessoas que se parecem com árvores? É uma pergunta que eu faço para os irmãos. Eu acho que ninguém nunca viu, né? Estava lá de casa, analisando sobre isso. Lá em casa tem o sítio, embaixo tem a casa. Depois nós temos vários tipos de árvores. Eu sempre lembro do irmão Antônio Carlos e da irmã, esposa dele, que eu esqueci o nome agora, desculpe aí. É, Nós temos ali o pomar, né, que tem as árvores miúdas, pequenas, as plantações miúdas. Depois nós temos as bananeiras, as laranjeiras, que são plantações maiores. Depois temos as bananeiras altas, que são as bananas da terra. Tem bananeira até com a última folha dá mais de 10 metros de altura, viu? Mas quando nós olhamos lá de casa para a mata lá em cima, nós vemos árvores frondosas. Eu fiz uma interpretação minha, assim, uma analogia, né, de que esse cego, quando olhou para Jesus, ele viu uma árvore frondosa. Porque quem fez aquela cura ali, irmãos, foi o Espírito de Deus que estava sobre Jesus. Ele estava revestido do Espírito de Deus, porque ele é o ungido de Deus para revelar Deus ao mundo. E aquele cego, ainda no Espírito de Deus, ele viu uma árvore frondosa. Quero fazer uma pergunta. Eu coloquei: você já viu uma pessoa parecendo uma árvore frondosa? Tá? Sobre o condicionar aqui eu já coloquei, né? Provavelmente aquele homem estava cheio do Espírito de Deus, ainda que ele estivesse vendo uma pessoa revestida com a glória de Deus, uma pessoa frondosa. E o ex-cego, então, ao ser conduzido à verdade, consegue ver árvores frondosas. Você pode estar sendo uma árvore frondosa, porque quando as pessoas estão no Espírito de Deus, elas se tornam árvores frondosas. Eu vou ler aqui um texto interessante, né? Que Zaqueu, ele saiu da multidão. Ele estava preso a uma multidão, ele subiu numa árvore para não ser visto. E Jesus olhou para aquela árvore e viu uma árvore frondosa e curou Zaqueu da sua cegueira e o tirou da multidão. 2 Coríntios 6,17 diz assim: saí do meio deles e separai-vos. É um outro verso. Então vejam que as pessoas devem sair da multidão. E Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu. Esse é um padrão profético, certo? Nós estamos falando de árvores e de cegueira e de separação, certo? É possível alguém ser árvore frondosa? Tá? Isaías 63, verso 3 diz: para que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor,
para que ele seja glorificado. Aqui aparecem duas imagens importantes: árvores fortes, bem enraizadas, troncos fortes, duráveis, né? Que são os carvalhos, e plantação feita pelo próprio Deus. Aquilo que o cego estava vendo na frente dele era plantação feita pelo próprio Deus e árvores frondosas, no Espírito de Deus. E é impressionante, irmãos, o que aconteceu a seguir. Aí Jesus, depois de ver a declaração do cego, ele coloca mais uma vez as mãos sobre os olhos daquele homem. Antes, a Bíblia falou lá atrás, nós lemos, que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Cuspe, irmãos, é a coisa mais nojenta que tem, assim, em termos de uma pessoa normal estar fazendo, né? Muitas vezes é melhor você levar uma bufetada do que uma cusparada, né? Eu até acredito que esse cuspiu nos olhos é uma força de expressão. Tem a impressão que Jesus untou os olhos daquele homem com cuspe, mas a minha tradução fala que Jesus cuspiu nos olhos daquele cego. Na hora que o cego abriu os olhos com a saliva, né, com o cuspe, ele conseguiu ver árvores frondosas, aquelas coisas majestosas, né? E, e no mesmo instante, quando Jesus tocou os olhos daquele homem pela segunda vez, ele ficou completamente curado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Quem aquele homem ex-cego vê após ter visto ou a vista 100% restaurada? Isso aqui é importante, irmãos. Quem ele consegue ver agora? Ele olhou, ele continua seguro nas mãos de Jesus, olhando para Jesus, tanto a primeira quanto a segunda vez, e tal, e os discípulos do lado. Aí ele fala assim: agora eu vejo homens comuns. Vejo pessoas pequenas, pessoas andando, pessoas falando. Aí ele viu homens comuns. Interessante, né? Antes ele via homens foram como árvores, andando como árvores. E agora ele vê pessoas, homens comuns. Ele não fez diferença entre o primeiro, a primeira visão, ou a primeira vista, e a segunda vista. As mesmas pessoas que ele viu como árvores, agora ele viu como homens, homens comuns, tá? E acabado o acontecimento, o episódio, o homem foi dispensado por Jesus assim. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer entres no povoado. Vira as costas. Não entre, não entres mais lá, não, tipo, fica de fora, né? Não entre mais depois. Por que que não era para entrar no povoado? Eu não sei, às vezes nós temos uma saudade de certas coisas, né, irmãos? É, é, tem gente que eu era acostumado a ser o regente, a irmã Antônia, pianista, lá ela meio que conhece, sabe o que que eu quero dizer com isso. Nós tínhamos aquela regência, eram 1.000 pessoas, 500 pessoas, 400, às vezes 2.000 pessoas, e era aquele cântico, aquele louvor. E hoje as pessoas estão aí no cantinho, sozinhas, contando seus testemunhos, e a maioria dessas pessoas que contam os seus testemunhos, eles podem dizer, depois de terem lido essa cura desse cego aqui, como eles foram retirados do meio da multidão e como lhes foi restaurada a visão, tirando-lhes a cegueira, como que nós conseguimos enxergar. E nós temos uma ansiedade muito grande, irmãos, para que outras pessoas também enxerguem, né? Tanto é que nós ficamos, né, procurando, mas parece que tão poucos querem enxergar que não conseguem ver a mão de Jesus.
pegando também os pelas mãos e nós ficamos ali incomodados, mas Deus está fazendo a parte de com cada pessoa, né? Por que Jesus tirou aquele cego da aldeia? Prováveis razões. Ali havia um ambiente de incredulidade, tá? Que Jesus já havia repreendido lá em Mateus 11:21, já havia repreendido aquela cidade de Betsaida. Falou assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. É uma repetição. Porque se os milagres que entre vós foram realizados, tivessem sido feitos em Tiro, que era uma cidade perversa, ou Sidom, que era mais perversa ainda, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Essa era a cidade de Betsaida, que era a aldeia que o cego não deveria voltar para passar lá. Então, se você foi tirado de um lugar, de uma aldeia, onde as pessoas estão fazendo as coisas erradas, não tenha saudade para voltar nesse lugar. Porque a partir do momento que é falado ai de ti, esse ai aí já é uma espécie de condenação para aquela nação, para aquele povo, para aquele lugar, para aquela cidade. Vamos em frente, a influência das multidões, ou desse povo, das aldeias, das cidades, eles colocam ou criam pressão, tradição, pensamento coletivo. É o que nós estamos estudando na lição hoje. É contra essa pressão que nós temos, essa tradição que é colocada tanto por governantes quanto pela sociedade, pela mídia, que é o pensamento coletivo, que facilmente nós somos envolvidos por isso, de uma forma ou de outra, né? Nós devemos nos precaver. Na sequência, aconteceu alguma coisa interessante. Na sequência daquele episódio da cura do cego ou da dispensa do cego. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes ensinou: quem dizem as pessoas que eu sou? Isso está vindo na sequência desses versos que nós lemos, e agora nós estamos em Marcos 8, 27 a 29, ou 27 e 29. Então lhes questionou: mas vós, discípulos, vocês aí, vejam que nesse momento Jesus não estava com a multidão. A multidão ficou para trás. Estava só os discípulos e Jesus. A cura do cego, irmãos, foi o marco principal dessa separação. Porque Jesus sempre falou para as multidões, e a cura desse cego, ele foi. O contexto da cura desse cego originou-se por uma conversa dos discípulos sobre aquele episódio que os discípulos haviam esquecido de comprar o pão e só tinham um pão no barco e eles estavam murmurando, inquietos. Jesus falou assim: olha, vocês esqueceram dos 5.000 pães que só tinha 5 peixes, dos 7.000 ou dos 7 peixes para 4.000, ou 7 peixes, não, 7 pães para 4.000 pessoas, e os milagres, né? Vocês esquecem muito fácil, né? Aí a pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Olha só, prestem atenção no que Pedro falou. E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Em outros lugares, nós temos versões ou acréscimos, não nesse episódio, mas em outros, quando Cristo falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, certo? O Filho de Deus. E nós sabemos perfeitamente que Jesus, ele, ao fazer a linha divisória do ministério, né? Foi exatamente essa confissão de Pedro, tá? Porque Jesus não dirige mais para as multidões, mas se dirige aos discípulos, e começam a ser referentes à sua morte, os temas
principais, né, como também a sua ressurreição. Eu botei aqui embaixo quem é o Cristo. Qual foi o início dos ensinos de Jesus aos discípulos? Certo? Porque nós estamos falando do Filho de Deus, e se você ler lá em Romanos 1, verso 3 e 4, lá diz sobre o Filho de Deus que ele foi feito pela ressurreição dos mortos, Deus o declarou Filho de Deus. Então, não estava naquele momento sendo declarado Filho de Deus por nenhum discípulo, nenhum apóstolo, ninguém, nem pelo cego que fora curado, mas Jesus falou assim, então passou, Jesus está no verso 31 de Marcos 8, tá? Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, então fosse assassinado para depois de 3 dias Deus o ressuscitasse. Irmãos, veja, que interessante essas coisas aqui. Eu não sei se a mente de vocês fez o que minha mente fez aqui agora. Aquele cego, da primeira vez que abriu os olhos, ele viu árvores frondosas. E se fosse Paulo que estivesse falando aqui no lugar do Pedro, né, ele falaria o divino Filho de Deus. Mas aqui é Pedro falando, ele falou assim: Tu és o Cristo. Nesse episódio, Pedro fala: Tu és o Cristo. E Jesus então passa a ensinar que era imperioso que o Filho do Homem padecesse todas essas coisas e fosse ressuscitado. Por quê? Porque logo após a ressurreição, ele seria declarado por Deus, conforme eu já citei em Romanos 1, verso 3 e 4, ele seria declarado Filho de Deus. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro começou ou chamando. Pedro era meio teimoso, gente. Tá? Irmãos, Pedro era terrível, né? Senhor, vamos ter uma conversa em particular aqui? Chamou em particular, né? E começou a dizer, mas Jesus, você não pode fazer isso, né? Essa cura aí, esse negócio. Não sei que tipo de conversa houve ali, não. A Bíblia não relata esses detalhes da conversa, mas era referente essa questão, porque ele disse que Jesus era o Cristo, né? Ele não estava errado. E logo na frente Jesus fala assim: é necessário que o Filho do Homem padeça, certo? Aliás, não é necessário, eu até sublinhei uma palavra que diz é imperioso. A minha tradução fala é imperioso que o Filho do Homem padeça de todas essas coisas. Mas Pedro, ele foi censurar Jesus e Jesus voltou os olhos para os discípulos e repreendeu sim, severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás. Pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Tremendo esse verso, né? Quem você pode ver ou conhecer agora? E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus, com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. E nós conhecemos muito bem o texto que diz quem é a vida eterna, né? Ou o que é a vida eterna.
João 17:3 fala que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E quando Deus o enviou, ele o enviou na carne humana, para ungí-lo, para separá-lo, para exaltá-lo, para declará-lo filho de Deus, para glorificá-lo. E hoje ele está à direita de Deus, seguindo as ordens de Deus para governar todas as coisas na nossa vida, como mediador entre Deus e os homens. E aqui terminamos a nossa mensagem desta manhã. Desejo que todos tenham compreendido bem e nós queremos desejar a todos que tenham um sábado feliz e abençoado. E qualquer dúvida que haja aí sobre esse assunto, se alguém quiser, pode me chamar no privado depois que eu respondo, né? Porque foi uma mensagem curtinha, não tem como ser diferente, né? E provavelmente quem vier no congresso aqui no nosso encontro, que temos aí pelo menos 4 pessoas, mas vamos ter mais, né? Porque talvez mais pessoas se despertem ainda. Nós vamos saber com abundância esse assunto, porque esse assunto é o assunto que eu vou falar na abertura do nosso encontro aqui para todos os nossos irmãos unitarianos que vêm aqui. Deus abençoe a todos, sejamos felizes em Jesus e tenhamos a paz de Cristo em nossa vida. Amém. Amém. Irmão Leonido, faz a oração, por favor, e em seguida encerramos. Vou fazer a oração então, irmão Vicente. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, o nosso Deus verdadeiro, e louvamos a ti porque enviaste o teu filho a este mundo e nos desse a oportunidade de abrir os nossos olhos para vermos e conhecermos a Jesus como Filho do homem e a Deus como Pai e podermos adorar a ti em espírito e em verdade na comunhão com o Filho. Obrigado por essa comunhão com os irmãos, por essa mensagem e abençoe a todos e todos os nossos queridos familiares onde estão, os nossos filhos, nossos parentes, nossos netos, nossos pais, nossos avós, quem tiver, e que todos sintam a tua presença e sejam chamados também para fora da multidão. Cura a cegueira daqueles que não conseguem de maneira nenhuma ver a verdade, Pai. Entra na vida dessas pessoas, dos nossos queridos, e transforma a vida de todos. E muitos outros nossos amigos, nossos irmãos, pessoas que conhecem o Evangelho, mas não conhecem essa verdade, que sejam também tocadas por ti, por Jesus, e também possam ter os olhos abertos. Oramos e agradecemos, em nome do teu Filho. Amém. Deus.